discussão é sobre cannabis medicinal e sociedade, então especificamente sobre as propriedades medicinais da cannabis, a polêmica em torno disso, o avanço das pesquisas, os pontos de vista diferentes a respeito disso. Nós vamos poder nos situar a respeito desse tema que é tão importante, que começou a ganhar muita projeção nos últimos anos. Eu agradeço novamente aos três pela presença, é um prazer recebê-los aqui e também a vocês. Então, em 2700 a.C., a cannabis foi relatada na primeira farmacopeia mundial, que é a Apêndice Altim, onde ela era descrita para estas indicações. Essa farmacopeia, até hoje, existem registros históricos dessa farmacopeia, e está lá desenho da cannabis e as suas indicações terapêuticas. Bom, na China, principalmente era utilizado as sementes, que tem um baixo conteúdo de THC, do tetrahidrocannabinol, o composto psicoativo da cannabis, da maconha, mas ela é rica em ácidos graxos essenciais e proteínas, que hoje, já com os estudos, se sabe que tem principalmente um desses ácidos graxos, o alfa-gama-linoleico, é utilizado em diversas condições clínicas, principalmente ligado a doenças de pele, uso tópico, e doenças inflamatórias em uso oral. E é também na China que aparecem os primeiros registros de uso como substância psicoativa, que parece estar relacionado com o xamanismo, que eram tribos nômades na Ásia, e essa característica nômade parece também ter contribuído para a disseminação da planta pela Ásia. Num dos relatos da Apêndice Altim, que era a farmacopeia, existe essa descrição, que Marfém, como era chamada o fruto da cannabis no xamanismo, se tomado em excesso, produzirá visões de demônios, e a longo termo faz com que aquele que a utiliza se comunique com espíritos e ilumine a pessoa que está utilizando, né? Então, os primeiros relatos de efeitos psicoativos e também alguma coisa relacionada ao uso ritualístico, né, da substância. Então, após começa a se disseminar então, pela Ásia, chegando à Índia, né, já aqui em 1000 a.C., e na Índia ela tem um uso bastante disseminado, principalmente na medicina e na religião. Os indianos desenvolveram diferentes tipos de preparos da planta, né? Eles começam a fazer uma espécie de manipulação da planta, produzindo os nomes indianos o beng, que são as folhas secas, gândia são as flores femininas secas, e o charas, que são a resina, que é a resina das flores femininas que produz o haxixe, né? Então o haxixe apareceu pela primeira vez na Índia. Bem, é interessante a gente se questionar, diante da fala do Lucas, em que momento um medicamento de valor medicinal tão amplo se transformou a erva maldita, uma droga capaz de atirar os seres humanos ao buraco, né? Então, é um pouco disso que eu vou falar hoje. De que modo o discurso médico brasileiro foi se interessando pela cannabis e como que ele foi produzindo essa literatura que legitimou a política proibicionista que vigora até hoje, né? Então, trazendo um pouco desse trabalho que eu vou meter hoje, tá bom? Bom, a maconha ela ressurge das cinzas, mas é sempre bom investigar como as coisas mudaram de curso, ao final do século XIX e princípio do XX. O professor Elisaldo Carlini, que há 40 anos estuda maconha no Brasil, oferece a seguinte explicação. A principal razão para o seu desuso médico foi provavelmente o não isolamento dos princípios ativos da maconha e o consequente uso de preparações brutas, extratos,
cuja variabilidade química e deterioração com o tempo e luz faziam com que os efeitos clínicos fossem imprevisíveis. Além dessa questão de ordem técnica farmacêutica, surge uma outra, de ordem legal e policial. Alguns países começaram a relacionar o uso não médico da maconha, ou seja, o abuso, a degeneração psíquica, ao crime e à marginalização do indivíduo. E no Brasil não foi diferente. O discurso médico brasileiro não decepciona frente aos trabalhos estrangeiros. Nossos médicos são engenhosos e um lugar apressado sugere que o método, ou seja, o procedimento científico adotado para abarcar um problema, acaba por sugerir a priori os resultados. E a ideologia que os orientou é a eugenia. A eugenia, então, ela é o quê? Ela consiste no conhecer das causas explicativas da decadência ou levantamento das raças, visando a perfectibilidade da espécie humana, física e intelectual. Aqui no Brasil, temos o trabalho da Lilian Moritz Schwartz, que é um livro chamado Espetáculo das Raças, que é um trabalho onde ela vai se deter na formação das escolas de medicina no Brasil, que é o caso, ela tem principalmente a Faculdade de Medicina da Bahia e a Escola de Medicina Carioca. E ela, através do estudo desses textos, ela deixa bem claro que a ideologia presente na Escola de Medicina da Bahia era embasada na eugenia, na questão, no entendimento da miscigenação racial como fator explicativo da insanidade, da loucura, e também era através da raça, do conceito de raça, que se entendia a criminalidade. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, em 2013, ela propõe 4 cenários para uma futura legalização das drogas. Quer dizer, na verdade, para um futuro das drogas. E esses cenários, eles caminham desde o proibicionismo total, da repressão total, de como vai estar daqui a 10 anos, como uma regulamentação controlada. Então, esse espectro, ele gerou um documento, e esse documento ele avançou na Unasul e em discussão em toda a OEA, em todos os membros signatários da OEA, e esse documento ele foi enviado à ONU, e dois membros da Assembleia Geral, a Colômbia e a Guatemala, pediram que seja discutido em 2016 a questão das drogas, principalmente na região da América Latina, e com uma revisão dos tratados, com esse tratado de 1961, a Convenção Única do Ópio, para que haja uma mudança de guerra às drogas para descriminalização do uso. Eu acredito que esse é o cenário que mais me entusiasma de que ocorra uma mudança consistente e global. Mas outros atores, eles têm mostrado, sobretudo colocando a América Latina com um processo de liderança nesse diálogo mundial, é o Uruguai. O Uruguai, ele foi o primeiro país, o primeiro estado a legalizar a maconha no mundo, em 2013, e o Uruguai ele traz esse apontamento para um futuro próximo. 12 países eles já têm um interesse e vão discutir a legalização da maconha na América Latina como um todo, desde o México até o Cone Sul, nesses próximos 3 anos. Então a gente acredita que o dominó caiu com a primeira peça sendo o Uruguai. O Uruguai ele fez essa mudança para conter a violência e a utilização de cocaínas fumáveis pela sua população, sobretudo mais jovem, e ela fez isso a partir de 12 medidas. Uma dessas era a legalização da maconha. A legalização da maconha vai ser feita no Uruguai através do monopólio estatal, onde vai ser permitido para cada cidadão que ele escolha uma
de 3 alternativas. Ou o indivíduo ele pode comprar 10 gramas por semana em uma farmácia especializada na venda de maconha, ou o indivíduo ele pode plantar até 6 pés na sua casa, ou então ele pode participar de uma cooperativa de cultivo.